Estamos aqui hoje com o delegado seccional Dr. Hamilton Geofrati, o qual irá nos contar um pouco da sua história. Boa tarde, doutor. Boa tarde, um grande abraço a você, a toda a equipe aqui, né? Em especial o povo de Itapeva, um povo que eu aprendi a amar e respeitar. Doutor, vamos contar um pouco da história do senhor antes de ser delegado. Quem era o doutor Hamilton antes de ser delegado? Olha, a exemplo de todo brasileiro, de família da classe média, né, lutadora, eu também procurei, no curso da minha vida, ainda já de menino, buscar um lugar, um espaço profissional, né? E o meu primeiro emprego foi como office boy em São Paulo. Na época era muito tradicional, todos os garotos, já por volta de 14 anos, trabalhar em escritório, enfim, né? Que ele leve e traz de documento. E eu arrumei um emprego, me recordo bem, no Basileu Garcia, um jurista renomado, quem fez direito, está na área jurídica, sabe bem de quem eu falo. E aí então ele me acolheu e eu comecei a trabalhar no escritório dele. Posteriormente saí, fui galgando outros empregos, sempre na busca de melhorar um pouco a condição financeira, né? Trabalhei no comércio também, trabalhei na área de tecidos, né? Depois também na área jornalística, né? Eu vendia espaços no jornal, né? E tinha um contato assim muito a miúde com a própria imprensa e também com o comércio, né? Eu tive uma passagem interessante que foi na aviação. Eu tinha uma vontade enorme de ser piloto de aviação, né, de avião. E aí então me submeti a um concurso e passei para comissário de voo, né? Então fui comissário de voo da VASP durante 2 anos e pouco, quase 3 anos, e tive a oportunidade de conquistar uma enorme experiência no aspecto social, de relacionamento, né, de atender bem as pessoas. Isso me ajudou muito na polícia, né? E ainda na aviação eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro. Nós viajávamos muito naquela época, né? Uma jornada de quase 12 horas por dia dentro de um avião. E isso também o contato com pessoas da sociedade. Naquela época, na verdade, não havia massificação do voo hoje, né? Era só pessoas realmente de posse que utilizavam uma aeronave. Então eu tive essa oportunidade de ter uma experiência muito importante no que diz respeito a conhecer pessoas, a me relacionar, tratar bem, enfim, conquistar a amizade das pessoas. Esse lado eu trouxe para a polícia, não é? Então eu sempre tive, na verdade, além dessa situação de querer ser piloto de avião, uma paixão pela investigação, por saber o porquê das coisas. Já na matéria de ciências, quando garoto, na escola, eu me interessava muito pelas causas das coisas, né? Porque tudo tem que ter uma causa, é a lei da causa e efeito. E aí, então, acabei, né, nesses momentos todos, ingressando na polícia, me apaixonou, né? E fui investigador de polícia durante um tempo, e aquilo me fez galgar, então, para a condição de delegado. E foi nessa condição que eu vim para Itapeva, há quase 30 anos passados, né? Precisamente nos idos de 82, eu aportei aqui em Itapeva, passei a morar ali no seu Jaime Pim, né? E foi um momento muito gostoso da minha vida, né? E fiz um estágio, para depois então assumir uma outra região, quem sabe voltar para São Paulo, porque eu sou paulistano, né? Eu costumo dizer que sou paulistano de nascimento e itapevense por escolha minha, né? Então, quando eu falo Itapeva, na verdade, eu me refiro a todas as cidades que compõem a seccional, que são, na verdade, 18 municípios. Deles eu já morei em Buri, morei em Apiaí, Tararé, retornei a Apiaí, voltei para cá, de maneira que de 82 para cá minha vida foi vivida muito intensamente para Itapeva e para a nossa região. Por que essa escolha de Itapeva, doutor? A escolha foi, num primeiro momento, foi aleatória, porque como bom paulistano, 100 quilômetros é muito para viajar, né? E eu mal conhecia Sorocaba na época. Então vir para cá realmente foi para mim uma aventura naquele momento. E aí, ao chegar aqui, eu me apaixonei pelas pessoas, pelo lugar, gostei muito e passei a descobrir o interior.
Eu vivi sempre na capital e não tinha ainda a experiência de saber como é gostoso viver no interior. E eu sou uma pessoa muito dada, eu tenho necessidade de me relacionar, sabe? Eu não consigo imaginar um homem solitário numa ilha deserta, sabe? Eu acho que já dizia, né, os filósofos, né, que o homem é um ser social, né? De maneira que você não consegue só viver, você tem que conviver. E eu me dei bem no interior nesse aspecto, porque a vida em São Paulo, embora você esteja em meio a 1 milhão de pessoas, você está só, absolutamente solitário, como foi meu caso nessa experiência ainda há pouco, passei lá por São Paulo pela corregedoria. E aqui no interior, minha primeira cidade, já como delegado titular, foi em Buri, né? Então, essa experiência de Buri fez com que eu permanecesse no interior. De Buri eu fui promovido para Piaí, depois para Itararé, aí estive em Itanhaém, na Baixada Santista, onde exerci uma série de cargos, cumulativamente, né, muito natural. Hoje, na administração policial, o funcionário acumula várias funções em face da defasagem do quadro de funcionários. Então, lá em Itanhaém, num primeiro momento, eu fiquei como titular do 1º distrito, fui, então, diretor do Instituto Médico Legal. Imagine você, um delegado de polícia, como diretor do Instituto Médico Legal. Também do Instituto de Criminalística, né? Da própria cadeia pública nós cuidávamos, além do que ainda tirava plantão na escala da seccional. É nessa vida corrida, eu acabei retornando para Piaí de lá para cá. Cheguei efetivamente, então, morando em Itapeva em 94, 93, vim para cá e me fixei definitivamente a convite do então seccional doutor Abelardo, e fiquei como assistente dele. Por volta de 97, ele foi promovido para São José dos Campos e me indicou para ser o seccional. Como eu já estava totalmente afeito a Itapeva, as crianças já estavam estudando aqui e era o que eu queria efetivamente. Já casado e com sendo, na verdade, eu vim solteiro para cá, mas namorando, né? E aí, logo em seguida, casei, eu assumi Buri no dia 10 de fevereiro de 83 e em maio eu casei, né? Dia 8 de abril eu casei. E aí viemos definitivamente para cá, né? Sua esposa também. Até porque eu entendo que uma autoridade jovem, solteira no interior, vai arrumar problema, sabe? Então tem mais é que assentar poeira e tomar jeito na vida. Eu fiz isso, aí nasceu o Júnior, né? Eu considero de certa forma buriense, né? Depois Amanda, num segundo momento, né? Nessa transição de Apiaí, Itararé e depois para cá. E hoje já estão, né, adultos, o Júnior com 25 anos, a Amanda 23, aliás, fez dia 19 agora, né, dia 23 anos, e eu cá estou, sabe, tive essa saída contra a minha vontade, né, de Itapeva, são coisas da administração, que até por uma questão ética, eu deixo de comentar aqui, mas são fatos que nos entristecem, né, nos deixam, de certa forma, um pouco frustrados com a administração pública. Mas, enfim, eu suportei esse ônus e saí de Itapeva, né, no começo de 2007, e fui trabalhar na diretoria em Sorocaba. De lá, então, eu assumi a cidade de Votorantim, onde tivemos um trabalho muito, muito identificado com as presas, né, as reeducandas de Votorantim. Nós, de uma forma inédita, nós instalamos na unidade prisional uma rádio comunitária, e buscando realmente a ressocialização das presas. E através dessa rádio, algumas das presas entrevistavam uma autoridade por semana, por volta de 1 hora de entrevista, a rádio ia ao ar, né? E a autoridade era entrevistada. A primeira delas foi o Dom Eduardo Benes, né? Que é o arcebispo metropolitano, atendeu o nosso convite e se apaixonou pelo trabalho. Ficou com as presas, foi entrevistado longamente e tal. Depois, outros mais, como o próprio promotor da cidade, ainda doutor Wellington dos Santos, a própria deputada Amari foi entrevistada. E nós tínhamos, num instante maior, a vinda da Ana Maria Braga, da Globo, né? Ela disse até que traria o papagaio lá, o louro e tal, aquela coisa toda, e o Mesquita da Bandeirantes, quando ocorreu um convite para eu ir para São Paulo trabalhar na Corregedoria Geral. De maneira que aí
fui para São Paulo, foi uma outra grande experiência, né? Precisaríamos aí de um tempo enorme para discorrer sobre os casos emblemáticos que eu tive a oportunidade de atuar na corregedoria. Lá mesmo, um deles mais evidente para vocês foi aquele conflito entre as polícias nas proximidades do Palácio Bandeirantes, em que um coronel foi baleado. Enfim, aquela situação muito triste e vergonhosa para a polícia de São Paulo, né? Eu tive o ônus, né, mas também a honra de presidir esses atos, como outros mais igualmente importantes lá em São Paulo. Em vista disso, né, eu adquiri uma certa visibilidade, até pelo tempo de carreira. Hoje, os meus colegas, né, de turma compõem o Conselho da Polícia, compõem, na verdade, a chefia de toda a administração policial. E então eu tive esse reconhecimento e buscaram me agraciar com algo que eu quisesse, como, enfim, um cargo em São Paulo de maior desenvoltura, ser seccional lá, enfim. Mas, na verdade, eu me ative às origens e eu preferi retornar a Itapeva, porque eu tenho planos para mim em Itapeva, sabe? Primeiro, por ser feliz aqui, eu sou efetivamente. Eu digo a vocês que eu adoro Itapeva. Eu, quando dizia isso anteriormente à minha saída, poderia pensar, bem, está querendo agradar, sendo político e tal, mas eu falava aquilo de forma sincera. E hoje eu tenho, digamos, autoridade para dizer que, efetivamente, eu gosto de Itapeva e de toda a região. Nesse momento eu estou em correição e é um ato da administração que a cada 6 meses me faz percorrer todas as unidades da região, e olha que não são poucas, né? São 18 municípios com várias unidades, e isso me dá a oportunidade de rever amigos, então, e de correr aquele trecho que eu gosto muito, que é essa região, né? Muitos chamam de ramal da fome, região. Eu entendo que não. Eu não esqueço as palavras do Mário Covas, que disse: eu vou transformar o ramal da fome no ramal da prosperidade. E é uma grande verdade. Para quem conheceu Itapeva há mais de 20 anos e agora, vai ver que nós temos excelentes estradas. Hoje, vir de São Paulo para cá, você tem prazer. Estrada absolutamente moderna, bem cuidada. Nós temos um tecido social em Itapeva que nos faz crer que ela está dentro dessa linha de desenvolvimento, né? Os nossos líderes políticos, por exemplo, não obstante as oposições que é absolutamente natural o processo democrático, mas todos eles têm amor por Itapeva, pessoas que administram Itapeva com carinho, com história em Itapeva. E outros segmentos mais, um poder judiciário forte, um Ministério Público atuante e uma polícia que eu diria que tem um característico muito próprio de Itapeva. 90% dos nossos policiais são naturais aqui. Isso faz com que haja um efeito muito positivo no momento em que esses profissionais da segurança são cobrados por seus familiares e amigos de infância. Então isso, de alguma forma, evita a corrupção, evita a ociosidade, o descompromisso. Faz com que o profissional esteja efetivamente comprometido, né? Há uma diferença entre compromisso e comprometimento. Para quem estudou a excelência na administração, você vai perceber que compromisso é aquilo que você cumpre um horário e não vê a hora de acabar para ir para casa. O comprometimento, ele te leva a algo muito mais distante que isso. É uma responsabilidade maior em que faz com que o profissional se envolva diretamente e diuturnamente no exercício dos seus mistérios profissionais. Isso eu encontrei em Itapeva, sabe? Então nós temos uma polícia aqui comprometida com a segurança pública, com a segurança das pessoas, do seu patrimônio. E eu, como chefe de polícia, posso dizer a vocês que ando na rua tranquilamente, sabe, ando a pé, caminho na praça de eventos, participo da sociedade no seu todo, né? Sou um pretenso e ex-jogador de futebol, brinco com os veteranos, me divirto à beça, né? Então são momentos de ouro, momentos que fazem com que cada dia mais a gente
goste de viver em Itapeva, né? Eu me sinto bem aqui e então o meu compromisso é esse, o meu comprometimento, estar com vocês, estar aqui nesse instante, falando um pouquinho da minha vida, há muito mais para dizer, obviamente, até pela minha idade, um quase sexagenário, mas desses 60 anos, quase 30 deles vividos e dedicados à nossa Itapeva e à nossa região toda. De maneira que das vezes que eu aqui saí, posso confessar que não me adaptei, né? Sou um itapevense e um natural da região, por adoção própria, por escolha minha, e sou feliz por isso, né? São as minhas palavras iniciais. E como foi essa vinda do senhor para cá? Superou as expectativas? A forma com que as pessoas te receberam? Aquilo que o senhor imaginava, saindo daqui e voltando para cá, realmente aconteceu? Quer dizer, a receptividade, o calor das pessoas. Conta um pouco como que foi essa volta. Olha, na verdade, foi um momento assim muito especial na minha vida. Porque eu acho que há uma diferença sintomática você atuar na iniciativa privada e na atividade pública, né? Até porque na iniciativa privada você faz algo que te pertence. Então, temos aqui o Jornal Itanews, agora a TV, num processo franco de desenvolvimento, em que acaba envolvendo toda a família e os profissionais da área que atuam aqui no jornal. Então, é uma empresa que, de alguma forma, se direciona para um futuro promissor e você sabe o que vai acontecer. Na administração pública, há um efeito muito severo, muito cruel, que é o da impessoalidade. No instante em que, por mudar a administração, isso é absolutamente necessário e saudável dentro de um processo de fortalecimento do Estado democrático de direito, mas, por vezes, algumas injustiças são praticadas por conta do noviciado, né, por conta da inexperiência do próprio administrador que assume a administração naquele instante. E eu fui vítima disso, né? E não foi avaliado, por exemplo, a minha história de Itapeva, tudo o que eu fiz aqui. Eu acho que quem conquistou mais de uma dezena e meia de títulos de cidadania, isso é um dado revelador de que esse profissional merece um pouco de respeito, né? Merece ser visto de uma forma assim, mais comedida, mais especial no instante em que se busca mudar toda a administração, né? Então, eu entendo que eu fui vítima desse aspecto. Então, saí de Itapeva contra a minha vontade, embora respeitando eticamente a vontade daquele que assim pensou, né? E fui buscar um espaço meu lá em São Paulo. Eu consegui esse espaço e, por reconhecimento do secretário da Segurança e do delegado-geral, até contrariando a figura daquele que entendia que eu não servia para Itapeva, eu retornei, né? Então foi nessa circunstância que eu aqui estou. De maneira que calcado somente no trabalho prestado em Itapeva anteriormente e posteriormente em São Paulo, num órgão dos mais notáveis da Polícia de São Paulo, que é a Corregedoria. É aquela que compete ser um espelho, ser um cristal, para poder puxar a orelha daqueles que, de alguma forma, praticam desvio de conduta. Não são poucos, né? Os desvios, muitos deles são absolutamente graves. Alguns policiais ainda encontram-se presos por atuação minha, por pedido meu, que representei por prisão preventiva. De fato, inegavelmente, a corrupção é um mal na administração pública, né, que deve ser combatida com muito vigor, com muita coragem, com muita determinação. E foi dentro desse espírito, até de absoluto destemor, e de numa pretensão muito clara de mostrar serviço, de dar, digamos, de revelar aquele que me injustiçou, que não deveria tê-lo feito. E aí eu usei toda a minha experiência, todo o meu conhecimento jurídico, para poder revelar à instituição que eu havia sido efetivamente injustiçado. Bom, uma vez reconhecido, como eu disse a você, os convites vieram. Eu poderia estar em São Paulo, tranquilamente, num cargo, eu diria até mais, trabalhando muito menos do que trabalho materialmente em Itapeva, e resolvi retornar.
para mim era uma questão existencial, foi o que eu disse ao senhor secretário, disse ao senhor delegado-geral, a então corregedora-geral, minha amiga Marinês, que eu precisava retornar a Itapeva. Senão eu seria um profissional triste, eu estaria saindo da polícia, né, por conta da injustiça, e viria advogar em Itapeva. Mas seria um profissional com a cabeça voltada para o passado. Isso não é bom para as pessoas. E aí a administração reconheceu esse fator, me reconduziu ao cargo. Hoje eu sou um homem feliz, né? Essa ferida já se fechou, doutor? Essa ferida já se fechou? Sem dúvida alguma. Ferida fecha, mas a cicatriz fica, né? De maneira que você tem que conviver com essas coisas. É um fator que eu procuro passar para os meus filhos, procurar se instrumentalizar na vida, no sentido de conquistar conhecimento técnico, né? Para que você seja um profissional que tenha independência, que não necessite da vontade de terceiros. Aí você vai ser uma pessoa feliz, né? Então, eu passo isso para eles porque eu me ressenti dessa condição de subordinado, de ter que atender à vontade de terceiros, nem sempre de boa fé, né? Nem sempre uma vontade que está na linha da ética, né? De maneira que eu vivi essa situação e hoje sou um homem muito feliz, né? Pretendo encerrar minha carreira em Itapeva, até revelando o meu desejo num futuro breve, vou advogar em Itapeva, vou exercer a advocacia, é um desejo meu, quero concretizá-lo. Com vida e saúde, né, para poder revelar esse lado também do denominado ius postulandi, né, o direito de peticionar. É uma outra fase que eu irei buscar na minha vida, mas no momento eu estou determinado a conquistar bons resultados para a segurança, não só de Itapeva e de toda a sub-região. Aliás, é um item que, se você quiser discorrer brevemente sobre ele, também eu tenho, assim, notícia alvissareira para passar para a nossa população, porque conseguimos, desde logo, derrubar a criminalidade em Itapeva, com números significativos, né? Isso eu até atribuo não somente a esse meu retorno, ao carinho dos colegas que ansiavam pelo retorno. Então, devido a essa amizade, houve um entrelaçamento e essa busca de bons resultados para dizer, não, o doutor Hamilton voltou e devia não ter saído daqui. Com isso, nós temos conquistado um índice de assinalação criminal bastante favorável a Itapeva, sabe? Não obstante alguns casos esporádicos que façam com que a população possa pensar, poxa, mas a semana passada ocorreu tal fato. Mas, em termos de segurança pública, nós temos que analisar sempre o contexto todo. Por exemplo, me alongando um pouquinho, nós tivemos 2 episódios aqui sintomáticos em Itapeva nos últimos meses. Um deles foi uma extorsão mediante sequestro de um grande empresário, nosso amigo, e que realmente comoveu toda a sociedade. Mas, no instante em que abalou a sociedade, a polícia deu uma resposta imediata, através de um trabalho de inteligência muito profícuo, né, cuja sede é na própria seccional. Eu acompanhei diuturnamente os policiais trabalhando, cheguei a emagrecer 4 quilos por conta da preocupação com a saúde da vítima, pela amizade que tinha por ela e por dar conta do trabalho nossa sociedade. Demos uma resposta que eu diria ficou emblemática na história da segurança pública de Itapeva, porque através desse trabalho de inteligência, e na época eu me recordo que nós promovemos a interceptação de 50 números de telefone, né, buscando informações e monitorando a quadrilha, e conseguimos interceptar já no cativeiro, né, resgatamos a vítima integralmente, sã e salva. No aspecto financeiro não teve nenhum prejuízo, e de maneira que foi um happy end, até com um ato seguinte de prisão daqueles marginais, 3 desde logo. Depois, no curso de alguns dias, nós direcionamos até a imprensa para o enfoque da volta à casa, à família, aquele lado alegre, enquanto nós estávamos solenemente na busca de esclarecer todo o episódio, e realmente conseguimos, com a prisão de mais 2 deles, um em Pissarras, na praia, em Santa Catarina, e o último, então, lá
na própria área suburbana de Curitiba. Então foi uma resposta maravilhosa da polícia, né? Mas segurança pública é isso. Se no momento seguinte ocorre um assalto como houve na Itamaki, o povo volta a pensar, puxa, estamos mal de segurança pública. Então compete à polícia mais uma vez dar um retorno, dar resposta, sabe? E também nesse episódio foram presos autores, eles confessaram, né? E de maneira que a gente vem atuando nesse sentido. Mas além desses casos esporádicos e episódicos, o que resta a dizer à população é que nesse conjunto de fatores de dedicação, nós temos conquistado alguns números que são bastante alvissareiros, né? Por exemplo, o homicídio, nós conseguimos derrubar em 70%. E ainda que ocorra o homicídio, tivemos um agora, ontem, né, já está esclarecido. Quer dizer, é uma das prerrogativas da Polícia Civil, diante do fato ocorrido, é esclarecer. É uma prerrogativa constitucional que nos dá esse ônus, né? O crime ocorreu, compete à Polícia Civil apurar o fato e esclarecer a autoria. No caso do homicídio, 100% de esclarecimento. E de maneira que nesse aspecto nós derrubamos também o índice de ocorrência desse tipo de crime. Um delito que causa muito aborrecimento para todos nós, preocupação, é o furto, não é? O furto é aquela subtração das coisas, das pessoas, sem violência à pessoa diretamente, que aí teríamos o roubo. O furto, na verdade, a população costuma entender tudo por roubo, né? Popularmente se fala em roubo, mas há uma diferenciação fundamental entre o roubo e o furto. Então o furto é a bicicleta que é subtraída, é o veículo que tem o vidro estourado para pegar a bolsa do carro. Isso incomoda demais a sociedade, né? Então, não só a Polícia Militar, como a Guarda Municipal e a própria Polícia Civil, tem um entrelaçamento perfeito em Itapeva, sabe? Nós trocamos muita ideia, a gente busca sempre atuar em conjunto e de forma até complementar, subsidiária, um buscando substituir o outro. Enfim, esse congraçamento tem feito com que o furto na nossa cidade, no último período avaliado, tenha caído 12%, enquanto que nos grandes centros, em cidades do mesmo porte de Itapeva, há um crescimento desse número de crimes. E outros mais, como o roubo de auto, tem caído vertiginosamente em nossa cidade, né? De maneira que a palavra que eu trago para a população não é só de um chefe de polícia, de um delegado de polícia, mas é de alguém que vive aqui, sabe? Que anda a pé pelas ruas, que está no meio da população, essas populares, que participa da pulsação social, né, de Itapeva. Então, eu digo como cidadão que tem esse até privilégio de ter uma parte dessa autoridade para poder, então, atuar em prol de Itapeva. Eu acho que nós vivemos uma cidade progressista. No âmbito político, eu vejo os profissionais da política, todos muito bem intencionados com Itapeva. Observo nesses 2 anos e pouco ausente que Itapeva ficou mais bonita, cresceu, sabe, progrediu. A gente nota pelo próprio volume de veículos nas ruas, pela pulsação do comércio, né, que nós temos sim um cabedal muito grande de crescimento. Agora se anuncia, né, a inauguração de um grande supermercado na nossa cidade. Isso aí vai dar um aspecto muito positivo no que tange ao comércio da cidade, a visibilidade da nossa cidade perante a própria região, né? Eu acho que isso também vai chamar a atenção do empresariado, para que aqui venha aplicar seus recursos, porque nós temos efetivamente uma região com um grau de potencial que vai nos trazer aquilo que disse o Mário Covas, né? Um progresso efetivo. Então, eu volto para Itapeva sentindo essa melhora, né? Em todos os aspectos, social, criminal, enfim, e me deixa feliz por estar aqui com vocês, né? Hoje eu me afastei um pouco dos meus filhos, que permanecem em Sorocaba, mas eu sou muito mais feliz aqui com eles, com a minha esposa, né? Eles vindo nos visitar, e eu aqui dando essa resposta, sendo feliz como policial, e no futuro muito breve, então, integrando a nobre classe dos advogados aqui de Itapeva.
A gente sabe o quanto o senhor se emociona, mesmo por ser já um filho da terra mesmo, a gente sabe o quanto o senhor ama a nossa Itapeva. E aí eu retornei, então, convive com os amigos, né? Novamente com os funcionários todos. Isso me deu muita força e me fez provar para mim mesmo, né? E para todo mundo, que eu nunca menti quando disse que gostava mesmo de Itapeva. Então hoje eu sou uma pessoa muito feliz, sabe? Não me preocupo tanto com outras coisas mais que não seja o meu dia a dia, né? Até pelo tempo passado, pela experiência vivida, me fez dar muito mais valor a cada minuto vivido aqui em Itapeva do que eu dava antes, né? Eu imagino que um minuto anterior a esse que eu vivo agora, né, eu não me dava tanta consciência do que eu devo viver com tanta intensidade hoje em Itapeva, sabe? É interessante isso aí. É interessante explicar esse sentimento espiritual, interior, que vem de dentro. Serviu também para me aproximar muito mais de Deus. Embora eu sempre fui muito presente nessa questão, muito temente a Deus, sabe? Eu vejo em cada semelhante nosso Jesus Cristo, né? Eu até oriento muito meus filhos que estão nessa área do direito, né? E que se Deus quiser, dentro de um futuro muito breve, vão assumir cargos públicos importantes, com essa condição de autoridade, de julgar as pessoas, né? De dar o primeiro atendimento, como eu dou. E eu acho que eu digo para eles o seguinte: jamais esqueça de atender bem as pessoas. Porque às vezes, um humilde que entra no fórum, você como juiz, promotor, ou na delegacia como delegado, aquele humilde, aquele moribundo que ali chega, e às vezes ao final do expediente, você estressado, lembre-se de uma coisa, que poderá ser Jesus Cristo que está te testando, né? Então, tratar as pessoas com aquele respeito, como se fosse a melhor das pessoas. Porque todos nós somos absolutamente iguais em tudo. O que nos difere na vida é oportunidade. Só isso, né? Oportunidade. Então, se você tem a oportunidade de estudar, enfim, de ter uma estrutura familiar, uma estrutura financeira, com certeza você vai ser conduzido bem na vida, né? Agora, e aquele que não teve? Né? Ele não merece ser espezinhado pelas pessoas que detêm um grau de poder, seja poder político, financeiro, poder hierárquico, né? Então, eu sempre me pautei muito por essa condição de humildade. Eu paguei um preço alto por isso, né? Que eu vivo num meio onde, por vezes, aflora a prepotência, sabe? A ignorância, né? O autoritarismo. E nós pagamos um preço por isso, nós policiais, pela questão da ditadura militar que passou, e ainda somos tidos, né, com essa pecha de policiais violentos, corruptos e burros, ignorantes. Infelizmente, é um estigma que a polícia carrega e que nós, bons policiais, temos que combater a cada momento para qualificar, né, a classe policial, para valorizá-la, porque hoje é uma outra polícia. Né? Até aqueles que foram policiais naquela época, hoje já estão mortos, aposentados. Nós temos uma outra polícia, uma outra filosofia, né? Para que você tenha ideia, o nosso atual delegado-geral, ele tem como meta a união dos policiais, o bom atendimento às pessoas, né? Quem é o cliente maior da polícia? Quem é o seu patrão? É o comum do povo, é aquele que vai à delegacia tomado por uma angústia de momento, né? Vítima de um mal qualquer. Ele necessita de, no mínimo, uma palavra amiga, sabe? De um ombro amigo para chorar, para desaguar as suas angústias, né? De maneira que eu acho que o delegado de polícia está muito na linha do padre, sabe? Do conselheiro, daquele que tem que receber todos de braços abertos. Nós temos que esquecer o autoritarismo,
da função. Nós somos funcionários públicos, servidores do Estado e da população. Então, dentro desse critério todo, eu retornei a Itapeva e me senti muito mais à vontade, porque eu passei a ter um respaldo maior para exercitar a minha profissão. Mas um respaldo realmente grande dos colegas, dos funcionários, que gostavam de mim. Claro que eu não tenho unanimidade, jamais vou ter pretensão à unanimidade, até porque alguém já disse que toda unanimidade é burra, né? Então, mas pelo menos aqueles que gostam de mim, que aprovaram o meu trabalho anterior e que queriam a minha volta, me deram esse sentimento assim de felicidade, né? De ter retornado para o lugar certo. Eu estou aqui de braços abertos, né? Vivendo o dia a dia de Itapeva, eu pouco saio da cidade, né? Muito pouco mesmo, vou ver parentes em São Paulo, a minha vida é aqui, sabe? Em cada 30 dias, se eu sair de Itapeva 1 ou 2 dias, é muito, porque eu sou feliz aqui, me sinto bem, estou absolutamente integrado na sociedade, né? E isso me faz ser uma pessoa de bem comigo mesmo, né? Me sinto bem quando eu levanto pela manhã, vou trabalhar, ou de madrugada, para atender os fatos penais ocorrentes em toda a nossa área, que não é pequena, né? E me deixa, então, assim, bem à vontade para estar com vocês, para falar com o comum do povo, com as autoridades, e ser um a mais para concorrer, para melhorar a qualidade de vida de todos nós que vivemos aqui. Seus familiares estão todos na capital, doutor? Sim, eu tenho meus pais falecidos já, eu tenho, na verdade, uma irmã que já faleceu, eu tenho, em São Paulo, moram 2 irmãs minhas, né, e um irmão. E uma outra irmã na cidade de Praia Grande, né. Como foi o doutor Hamilton Filho? Olha, o Júnior foi uma surpresa, porque eu sou de família financeiramente de classe média para humilde. Então, eu tinha assim um planejamento de vida e pelo menos nos primeiros anos não ter filhos, né? Até porque o salário de delegado não habilita muito a ter muitos filhos, né? E já naquela época aí, pelos idos de 84, eu não tinha esse plano. Mas aí veio a surpresa, né? A Sônia me anunciou que estava grávida, obviamente foi uma alegria. E o Júnior nasceu exatamente no meu aniversário, no dia 15 de junho. Um grande presente. Então imagina você como é que bateu o coração daquele delegado, né? Realmente foi um momento muito, muito bacana. E logo em seguida veio a Amanda, depois de 2 anos, né? O Júnior no dia 15 de junho e a Amanda no dia 19 de novembro, aliás, como eu já disse, aniversariou agora dia 19. São 2 filhos maravilhosos, só me dão alegria. Criou-se com vocês, né? Estudaram juntos aqui. Então, esse crescendo familiar, junto com Itapeva, é que me faz ter absoluta certeza de que aqui é o meu lugar, né? E é o deles também, porque agora buscando, né, nessa luta por conquista de espaço no profissional, né? O meu menino já, por 2 vezes, chegou no exame oral para promotor, para juiz, se está determinado a ser profissional do direito, né? E já está formado, obviamente, pós-graduado em Direito Público, com ênfase em penal, enfim. E a Amanda hoje trabalha lá em Sorocaba, no Fórum, fez um concurso, né, para ela ter ideia de ser defensora pública. Então já está na defensoria, lá em Sorocaba, no próprio Fórum, muito feliz. 4º ano, deve concluir a faculdade no ano que vem. E seguir o caminho, né? Estudando, depois se aprimorando, fazendo um curso mais qualificado, uma pós-graduação, uma especialização, para que, na verdade, eu digo a eles o seguinte: eu não vou deixar patrimônio para eles, né? Patrimônio físico, material. Eu acho que o patrimônio imaterial, cultural, é o que realmente instrumentaliza a pessoa e dá condições a ela, talvez, se não enriquecer, mas ser uma pessoa que tenha uma estabilidade financeira, profissional e que possa propiciar ela própria e aos filhos dela serem pessoas com um futuro garantido, né? Eu acho que essa é a minha filosofia de vida, né? Mesmo com as atribulações do dia a dia, doutor, e com os afazeres, a profissão, esses cargos todos de muita responsabilidade pelos quais o senhor passou,
sobrou tempo para ficar com os filhos, para ver os filhos crescerem, para participar da educação deles? Olha, você tocou no assunto que é uma grande verdade. Eu tenho amigos, delegados, né, que ficaram em São Paulo. E muitos deles, hoje com a minha idade, né, se ressentem disso. Falou, algo de errado ficou lá para trás e agora é imensurável e eu não consigo resgatar. Eu perdi a infância dos meus filhos. Então, eu digo assim, se tem algo que realmente eu conquistei na profissão, foi o fato de acompanhar, desde o nascimento, o crescimento dos meus filhos, a infância, a adolescência, né? E hoje ainda estão na juventude, né? Por conta de terem 20 e poucos anos. É algo que eu curti muito. Embora trabalhasse muito e já estava na seccional na época, mas eu tive a oportunidade de, por vezes, ir buscá-los na escola, obviamente na rotina ia a Sônia, mas eu estava sempre presente na hora do almoço, da janta, acompanhar aquela fase da adolescência maravilhosa, né? Saíam à noite, nos grupos, iam dormir na casa de amigos, aquele entrelaçamento que quer me parecer que só em Itapeva existe. Sabe? Uma coisa muito gostosa e fazia com que nós, pais, também nos entrelaçássemos, né? Éramos amigos e um acompanhava a vida do filho do outro e promovíamos a devida fiscalização. Então não foram poucas as vezes em que os amigos iam dormir lá em casa. Era uma farra, né? Todo mundo dormindo no chão, aquele negócio todo e tal. E então você participava daquele processo todo que ele é irrecuperável. Você perder aquilo é um patrimônio que ficou para trás. E eu tive essa felicidade de acompanhar, né? De estar presente e ver todos vocês crescerem aqui, né? E me dá aquela condição gostosa de tio, né? O pessoal viu, tio, eu estou quase para avô agora, mas, tio Hamilton, então é aquela família carnal que eu deixei e que foi substituída com muito alento, né? Com muita alegria aqui em Itapeva. Então, o que eu posso sentir por Itapeva se não amor, se não ter história minha aqui na cidade, sabe? É uma cidade que entra no meu coração. É muito bom de falar de Itapeva. Eu me emociono porque é toda uma história, é todo um processo de vida que vem lá dos idos de 82. Cheguei aqui solteiro, morei no Jaime Pim, enfim, foi muito gostoso, né? Depois casei e aí veio todo essa questão de tempo e de família e de filhos do profissional, né? É por isso que eu digo assim, muito a passando agora, com tristeza que eu vi essa minha saída de Itapeva, né? Por ato de quem não tinha exatamente a experiência necessária para o exercício de um cargo tão importante, né? E que teve essa insensibilidade, acredito que nada pessoal, mas foi uma insensibilidade que acabou, de alguma forma, me afastando daqui, e que por conta, eu digo, da crença em Deus, né? Do amor à minha família e da minha dedicação ao trabalho, eu reconquistei, digamos, a oportunidade, o direito de retornar a Itapeva, né? E dar sequência na minha vida aqui. E quanto ao Dr. Hamilton, marido, a Sônia entende um pouco essa falta de tempo, essa correria, a Sônia ter que viajar para lá e para cá? Como que ela leva isso? Olha, ela diz o seguinte, que essa questão de mulher mandar, ela fala que não, que ela é apenas a minha companheira que sempre tem razão, né? Então funciona mais ou menos por aí. Na verdade, claro, eu acho que hoje, mais do que nunca, isso está reconhecido na reforma do Código Civil, né? A sociedade hoje é igualitária, não poderia ser diferente, né? A gente vê com tristeza aquelas sociedades, né, um pouco mais radicais, né, em que as mulheres são realmente discriminadas. Eu entendo que, infeliz do homem que não tem uma mulher ao seu lado, para conduzi-lo, inclusive, né? Porque o homem, ele ainda é um ser animal, sabe? E sensibilidade a gente encontra mais na mulher mesmo, e o bom senso feminino, né? A mulher tem uma previsibilidade sobre todos os aspectos, até espiritual, que o homem não tem. É interessante citar isso até no campo da religião. Por exemplo, a Sônia em casa, na verdade, é o fiel da balança, né? Eu fico mais fora. Nós adotamos um modelo de sociedade em casa
que na verdade é um pouco antiquado para os dias atuais, porque ela se preservou na condição de cuidar mesmo dos filhos, né? Deixou o trabalho para cuidar dos filhos. E até por conta do pequeno salário delegado, a gente enfrenta dificuldades de tocar a vida mesmo, né? Eu gostaria de dar uma vida melhor para os meus filhos, né? Mas a gente vive nessa condição. Por outro lado, há um fator muito positivo, porque deu uma estrutura muito forte para a minha família, porque ela cuidou mesmo, dia a dia, efetivamente, das crianças enquanto eu trabalhava. Então, nós evoluímos nesse sentido, né? De ser uma família coesa, né? Por conta de estar longe da família carnal, natural, nós nos apegamos mais uns aos outros, e aí, de sobejo, veio Itapeva na nossa vida, com os amigos que substituíram os nossos parentes em São Paulo. É algo que você escolhe, é diferente. Eu costumo dizer assim, Deus não... você ao nascer, você não tem o direito de escolher onde vai nascer. Mas o curso da vida, a própria vida e Deus te abre a oportunidade para eleger com quem e aonde você vai viver. Aí que está o toque da felicidade, né? E eu tive essa sensibilidade, fui feliz, tive sorte de escolher aqui Itapeva, de vir para cá, me dar bem, ser feliz aqui, criei minha família, né? E então eu só posso falar bem de Itapeva, só posso querer bem essa gente. E aquilo que eu falei do comprometimento, né? De estar com vocês, procurar ser útil a vocês, usar o meu cargo público enquanto eu estiver na titularidade, para fazer o bem para as pessoas, sabe? Recuperar aquelas que num determinado momento da vida, e ninguém está livre disso, de cometer um crime, um desvio de conduta. Então é aí que vem a mão salvadora do Estado, das pessoas, para recuperar, não só punir. Nós estudamos em direito penal, em processo penal especificamente, que a sentença penal, ela tem dois efeitos, né? Um deles é realmente a retribuição, o castigo. Mas o efeito nobre da sentença é a ressocialização. É trazer de volta para a sociedade aquele que se desviou do bom caminho e recuperá-lo e dar uma oportunidade para ele, para que ele volte a ser produtivo, volte a estar do nosso lado, das forças do bem, né? Aí sim nós vamos praticar a verdadeira justiça, né? Então é dentro dessa filosofia de vida que eu procuro pautar a minha caminhada. Eu vou fazer essa próxima pergunta agora diretamente ao Hamilton, ao cidadão Hamilton, e não ao Hamilton delegado. Todos os seus sonhos, tudo aquilo que o senhor imaginava, já foi realizado? Ou tem muita coisa por fazer ainda? Olha, eu estou com 59 anos, né? Fiz muita coisa na minha vida em termos de busca profissional, né? Muita coisa, sempre dentro, obviamente, de uma atividade lícita e buscando um espaço, né? Aquilo que talvez eu não consegui ser por incompetência minha, talvez até por falta de oportunidade, eu vislumbro nos meus filhos, né? Que todos nós queremos que os filhos sejam melhores do que nós fomos, né? Eu tenho mais absoluta certeza de que os meus filhos serão melhores do que eu fui, né? E dentro desse aspecto, mais próximo de mim agora, vamos dizer, num processo de plano de futuro imediato, né? Quem está virando sexagenário, uma das vantagens é andar de graça de ônibus na cidade aí, né? Não paga ônibus mais. Mas é buscar um futuro imediato. Se eu vier encerrar minha carreira na polícia dentro de num futuro breve, a minha pretensão é essa que eu já disse, sabe? Buscar o exercício da advocacia, mas uma advocacia absolutamente ética, né? Séria, voltada para o fazimento de justiça, né? De ser útil às pessoas nessa condição de postular perante as autoridades, perante o Poder Judiciário, né? E, enfim, dar sequência dentro desse outro conceito profissional, né? Esse é o plano que eu tenho de futuro. Alguém me questionou se eu tenho projetos políticos, né? Eu confesso que não tenho, sabe? Fica até difícil dizer, não tem porque tanto tempo aqui, eu não me vejo nessa condição, sabe?
eu tenho muito respeito pela classe política, mas eu sinto que talvez a minha condição seja mais a de advogar após polícia, né, do que propriamente o exercício da política in natura, digamos assim, né? Então, vamos encerrando o nosso bate-papo por aqui, doutor. Em algum momento o senhor se sentiu ofendido em alguma dessas perguntas que eu acabei de fazer? Muito pelo contrário, pelo amor de Deus, eu só tenho a agradecer a vocês. Foi um momento em que eu pude externar o meu interior com toda a franqueza, porque no momento da vida que eu me encontro, eu não me preocupo mais, às vezes até em ser desagradável, não é isso, mas se eu for autêntico, eu acho que as pessoas vão entender as minhas limitações, não é? Então vocês me deram a oportunidade, e é interessante, viu? É a primeira vez em que eu fui muitas vezes já entrevistado com alguma profundidade, mas essa é a primeira vez em que eu pude realmente me abrir, sabe? Eu estou contando, assim, um pouco da minha vida, né? Uma vida de pessoa humilde, trabalhadora, nada de especial, mas com um desejo enorme de ser honesto para vocês, de transmitir a vocês que nos ouvem, que nos assistem, aquilo que efetivamente eu sou, uma pessoa absolutamente natural, comum, talvez tomado no momento por um gravame, né, de grande responsabilidade, que é o exercício da atividade policial, especialmente na condição de chefiar toda uma instituição local, né, que tem muito a dar ainda para a população. Mas ofendido jamais, pelo amor de Deus, eu estou muito honrado com o convite de vocês. Agradecemos então a presença do senhor aqui conosco hoje, e vocês acompanharam um pouco sobre um pequeno pedaço da história do delegado Dr. Hamilton Antônio Gianfratti, e depois de assisti-lo vocês poderão dizer realmente se tiveram o prazer de conhecê-lo. Obrigado e até o próximo programa.